Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor desejo aos irmãos e que o Espírito Santo possa já de agora começar a trabalhar o nosso entendimento para aquilo que Ele tem para falar com a gente, né? Ele já está falando através da música, através da sua vida aqui, de cada um, através do texto lido, e que Ele continue falando agora através da pregação. Vou pedir que os irmãos possam abrir suas Bíblias ou acessar a Bíblia aí, quem está com os aplicativos. Lá em Jeremias, no capítulo 18. Quem achou diz: achei! Aí, muito bom. Quem está procurando, fala: pera aí. Colocou ali? Não, né? Se colocar ali, aí vocês abrem de vocês também, principalmente se for diferente. Eu sempre recomendo o pessoal a comparar as versões da Bíblia. É muito importante isso para o enriquecimento do texto, tá? Então, por exemplo, a minha está na NVI, Nova Versão Internacional, tá? A dali é a Almeida Corrigida Fiel, que é aquela sigla ali, ACF. Aí tem a ARA, tem a ARC, tem várias versões da Bíblia que alguma coisa ou outra vai estar diferente, entendeu? A ARA e a ARC, elas são da Almeida, aí tem a Almeida atualizada, tem a Almeida corrigida, tem a Almeida tem a NVI, tem várias, tem a NVT, tem outras versões aí, é legal para comparar. E alguns aplicativos de Bíblia, ele já tem ali vários, né? Você vai selecionando ali. Isso é muito bom para o seu crescimento, para o seu aprendizado dentro da palavra. Eu estou enrolando aqui, não só enrolando, mas estou dando uma dica para você, mas para você poder achar. Todo mundo achou? Amém. O irmão já orou por mim, agora eu vou pedir que vocês possam fechar os seus olhos. Eu sei que já oramos pelo pastor Johnny aqui, mas agora eu vou pedir para você tirar alguns segundos para você fazer a sua oração individual pela vida dele. Entrega ele a Deus aí, pede para Deus abençoar a saúde dele, fortalecer. Fala com Deus aí em prol do seu pastor. Tirar alguns segundos para esse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de orar. Orar é um privilégio, a oração ela já é um milagre, porque somos seres pequenos, infinitos, pecadores, mas por conta do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter a oportunidade de falar contigo, pela graça. Toque no nosso pastor nesse momento, ajude ele, fortaleça a saúde dele, Pai. Tu sabes o que ele necessita, Deus. Pai, nesse momento tenha misericórdia, Deus, da vida dele, cuidando e guardando e protegendo naquilo que ele necessita, Pai. Nós cremos no teu poder. E nessa noite aqui também, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida. Nos ajude a entender, ó Deus, a palavra e que essa palavra possa tocar ao meu coração e ao coração da tua igreja. Pai, não deixe com que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus. Me ajude a ser alguém que consiga transmitir aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse texto ele é muito conhecido, né? Na casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. É um ensinamento que Deus vai dar a partir de algo, de uma situação cotidiana ali da época, né? E ele vai dizer para Jeremias o que Jeremias tem que falar para o povo. E aí nós vamos pegar esse texto e aplicar na nossa vida aquilo que a gente precisa, o que a gente pode aprender com essa história. Antes da gente ler, eu quero que os irmãos visualizem uma determinada situação na sua vida, certo? Quem é que já trabalhou com obra? Servente de pedreiro, nem que fosse um dia. Levante a mão. Quem já ajudou aí? Quem já trabalhar, que eu falo, gente, foi lá e pelo menos levou água para ajudar, já mexeu com obra, já viu uma obra. Amém.
Agora eu quero que você que levantou sua mão, quem não levantou pode fazer também, começa a visualizar uma situação, tá? Finge que a gente está construindo aqui, a igreja ainda não tem essa parede aqui. Finge que não tem, tudo bem? Você ficou responsável por construir essa parede. Amém? Estão visualizando isso? Vai imaginando aí. Você sozinho. Aí, você está construindo a parede, está bem torta, tá bom? Você não sabe usar nada daqueles equipamentos que tem que usar. Tem alguém aqui, pedreiro? Pedreiro mesmo. Ah lá, o irmão lá é. Aí o irmão tá só olhando. Tá, irmão? Você não tá falando nada. Você tá ali, olhando. E aí, o nosso irmão aqui, baixista, tá lá, todo levantando a parede, certo? Você também aí. E na cabeça dele, tá bom. Caramba, e ele tá ali, todo mundo que chega lá. Aí ele tá, ó, o dia inteiro. Passa uma semana, 2 semanas e tá o irmão todo dia fiscalizando a obra. Belo dia, do nada o irmão vem com a marreta, quando você tá quase acabando, e ele, dá na parede. Não fala nada e sai. Irmão, imagina, irmão, a cena. Como que você vai ficar? Hã? Pô, mesmo com ela toda torta. Isso. É isso que Deus quer fazer com a gente, amém? A gente tem uma ideia do seguinte: a gente acha que avançar é continuar, sendo que avançar nem sempre é continuar. Como assim, pastor? Porque se você está avançando errado, certo? O que seria avançar então? Vamos lá, você quer ir para Belo Horizonte. Aí você está no sentido de Carandaí. Aí você vai para Barbacena, aí vai Juiz de Fora. Mas você queria ir para Belo Horizonte. Você está certo. O que você tem que fazer então? O que seria avançar então? Tu percebeu? Eu também ficaria com raiva. Sendo que a gente é muito doido. Porque, tipo, por exemplo, a parede está quase caindo, está tombando. Você é o único que não está vendo que ela está tombando. Entendeu? A nossa tendência vai ser corrigir o negócio ou ficar com raiva de quem tentou corrigir o negócio. Claro que eu coloquei numa ideia aqui bem assim absurda. Óbvio que o irmão não ia fazer isso, né, irmão? Primeiro que a gente nem ia deixar, né, alguém gastar o material. Alguém que não soubesse gastar o material. É doido, né, gente? Vamos fazer aqui uma campanha, levantar o dinheiro para construir o muro. Na hora de construir o muro, a gente vai chamar uma pessoa que nunca fez o muro? Não. Mas mais ou menos a história que a gente vai ler, e eu vou ler agora. Eu gosto de fazer essas introduções assim, meio assim, doido assim, no início, para você tentar sentir mais ou menos a ideia da mensagem que eu quero passar. Que é mais ou menos na ideia de algo que estava sendo moldado de um jeito que estava dando errado, e o único jeito é voltar. É voltar do início. Não é continuar errado. Porque de repente estava tão torto que ia chegar lá no fim, lá, uma hora a parede desabar. Uma vez eu vi uns vídeos desses de internet que o cara vai tentando derrubar a parede. Aí ele vai tentando derrubar a parede com a perna, e todo mundo avisando ele que vai dar errado, e ele não sai dali. Aí tem uma hora que o muro vai tombando, e ele tem que sair correndo. Esse cara doido que vai tentando derrubar com chute, isso não dá. Então a gente tem que saber o que precisa fazer para mudar. Vamos ler o texto e aí a gente vai entendendo um pouco melhor a história. Tem alguém... Todo mundo aqui já leu essa história do oleiro? Todo mundo? A maioria já leu, é uma história muito conhecida. Antes de eu ler, vou fazer uma outra pergunta para você. Você que já leu a história. Na história, o vaso está pronto ou não? A gente tem uma ideia de falar que a gente é um vaso, né? Mas a gente não é um vaso ainda. Interessante. Vamos ler. Versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Primeira coisa que eu quero ensinar, a Bíblia vai passar para a gente aqui, é que Deus fala com você através do seu dia a dia. Pastor, Deus nunca falou comigo no dia a dia, numa situação ali do cotidiano, porque você de repente não estava atento ao que Deus estava querendo te falar. Amém?
O tempo inteiro, obrigado, irmão. O tempo inteiro na Bíblia, Deus vai usar situações do dia a dia. Lembra de Jesus? Quantas vezes Jesus estava simplesmente andando, ele via lá uma árvore que não estava dando fruto, a partir dali ele dá uma mensagem. A vida, ela vai ensinando coisas a quem tem ouvido para ouvir aquilo que Deus quer falar. Em Salmos 19, ele vai falar um texto muito lindo, que ele fala que o céu, ele proclama, ele declara a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O tempo inteiro, ele vai falando com a gente através daquilo que está acontecendo. É só você ter a atenção e os ouvidos para perceber o que ele quer falar. E ele fala, olha, vai lá, que você vai ver alguma coisa eu vou falar contigo na casa daquele oleiro. Não é oleiro, oleiro é aquele cara do futebol que tenta descobrir um talento aí. Mas oleiro, eu era danado de falar isso errado quando eu era mais novo. Vamos lá, o que a gente precisa então? Precisa estar atento ao que Deus quer falar. Cada situação que a gente está vivendo é uma oportunidade para refletir e aprender alguma coisa. Amém? Começa a observar isso, que é muito interessante. Quando você começar a observar isso, no início, que você começar a perceber, você vai ficar até chato. Olha lá aquela situação, é que nem Deus. Você vai pegar metáforas e analogias para tudo na sua vida. Mas esteja com o seu ouvido atento que Deus fala com você. Amém? E aí ele continua a história, essa história é muito legal. E ele fala assim, olha, então Jeremias, muito obediente, Deus fala para ele ir, então o que ele faz? Fui. Deixa eu ver como está ali. Levanta-te, desce à casa do olheiro e lá farei ouvir as minhas palavras. O 3. Aí ele fala, e desci à casa do olheiro. Na minha Bíblia fala, então eu fui. Então eu fui à casa do olheiro. O que ele viu lá? Ele viu, o que ele viu? Ele viu que esse homem estava fazendo a sua obra sobre a roda. Vocês já viram essa questão da roda? Do olheiro, é muito legal, né? Ele vai mexendo numa coisa assim, aí vai girando uma roda, e aí ele vai fazendo, é muito legal aquilo ali. Alguém já tentou fazer aquilo? Tem alguém aqui? Não? Mas é muito interessante aquilo, aí vai mexendo, aí vai girando ali, e ele vai dando a forma, sendo que geralmente no início, assim, ela ainda, eu não sei porquê, mas ainda não tá do jeito certo, aí ele tem que amassar aquele barro e continuar até ficar no jeito certo para dar a forma que ele quer. E aí Jeremias vê esse homem trabalhando, mas o vaso de barro que ele estava formando, presta atenção, como o vaso que ele fazia de barro, ele fazia, o barro estava pronto, o vaso estava pronto, então ele ainda era barro. Você é um barro na mão do oleiro, amém? Você está quase virando um vaso. É que a gente tem uma ideia de falar que a gente é um vaso na mão do oleiro, porém, a gente ainda não é vaso. É um vaso que está sendo feito. Você está sendo transformado, você está sendo moldado, amém, irmãos? Sendo que em algum momento tem que ser refeito. E aí nessa parte é que a gente, geralmente, a gente não gosta tanto de refazer nada. Refazer é muito ruim. Eu, por exemplo, tem que refazer isso aí. Gente, quem já ouviu muito isso no trabalho, na escola, tem que refazer isso aí. Mas tá tudo errado, não aproveita nada. Não aproveita nada, tem que refazer. Essa palavra refazer, seja sincero, ela não mexe com o nosso ego? Demais. Demais, a gente fica com raiva da pessoa que disse que a gente tem que refazer, mas a gente não pensa que realmente tem que refazer, é que a gente fica cego para isso, né? Vai buscando esse sentimento aí, para você entender o texto. E aí, presta atenção, na minha versão diz, mas o vaso de barro que ele estava formando, na minha versão diz que estragou, ali diz que quebrou, se desfez. Não dá mais para continuar a partir dali. Ele estava formando. O vaso ainda não estava pronto. Estragou, ele refez. E o profeta percebeu isso. E aí, preste atenção.
aquela informação ela é muito importante para a gente. Ó. Na minha Bíblia diz assim, e ele, a segunda parte do versículo 4, e ele o refez moldando de acordo com a sua vontade. Como é que está ali? Conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? Do vaso? Do quase vaso? Do barro? Conforme pareceu bem aos olhos de quem? Você é o barro? Por que várias vezes a gente quer dizer para Deus como que a gente tem que ficar? Como que a gente tem que ser? Já percebeu isso? Você não vê o barro falando, não, eu gostei. Por mim, podia ter continuado aí. Mas, na verdade, o molde não é segundo a vontade do barro. O molde é segundo a vontade de quem? Do oleiro. Lá em Romanos 12, no versículo 2, ele vai falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É muito incrível isso, porque você pensa o seguinte: a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando a nossa vontade ela não é feita, o que a gente faz? Se você for que nem eu, assim, no início, você faz bico. A gente fez até criança. Quero mais brincar. Vou sair da igreja. Por que você saiu da igreja, meu amigo? Porque minha vontade não foi feita. É sério, né? Aí a pessoa simplesmente... Deus, eu queria um carro assim. Deus não te deu nada de carro. Aí você vai... me disseram que era só eu pedir. Eu estou brincando aqui, mas tem muito. De repente não é o teu caso. Graças a Deus. Mas eu já conheci muito crente, irmãos, que quando a vontade não era feita, a primeira coisa que o cara busca é a carteirinha do dízimo. Ele fala assim, eu sou dizimista, pastor. Eu falei, mas isso não tem nada a ver não, irmão. Mas eu vou na IBD todo dia. E aí? Quando a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando as coisas não saem como eu quero, eu viro bicho. A gente fica louco. Estou mentindo? Amém? Se não acontece contigo, tranquilo. Vamos seguir para o próximo, para ver se alguma coisa aqui pega você. Ó, vamos lá. Versículo 5. Então vamos entender aqui. Primeira coisa que você vai aprender essa noite. Deus fala com você em todo o tempo. Amém? Você precisa ter os ouvidos atentos. Tem vários textos lá no Novo Testamento, especificamente, que vai falar, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E isso aí é muito legal, porque você tem que ouvir. Jesus, ele falava o tempo inteiro, e aí ele dizia que muitos ali não queriam ouvir, porque eles se achavam curados. E o médico vem para quem está doente. Ou seja, você vai conseguir ouvir se você realmente reconhecer que você precisa ouvir. Tá certo? Aquele que sabe o caminho precisa ser escutado. E Deus sabe o caminho, porque Ele é o caminho. Amém? Você vai pegar o GPS, vai pôr o GPS para te levar em determinado lugar. O GPS fala, vira para a direita. Aí você fala, não concordo. Aí você vira para a esquerda. Aí depois ele fala, vira para a esquerda. Você não concordo, vou virar para a direita. Siga 300 metros, não concordo, vou seguir 1000. Tu vai chegar em algum lugar, mas tu não vai chegar no lugar que você colocou lá para chegar. A não ser que ele dê um piripaque ali. 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Aí agora tem uma coisa muito interessante. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha, vai pro 6. O 6 tem uma coisa muito, muito interessante. Ele fala, não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel. Na minha Bíblia diz, ó comunidade de Israel. Ali tem um vocativo. Ó casa de Israel. Tem uma vírgula ali, ó. Ó é um chamado, é um vocativo. Ele está destacando um apelo a alguém. Então ele faz, ó comunidade de Israel. A palavra de Deus, a mudança que Deus quer fazer, a transformação de Deus, aquilo que Deus quer
não é para um indivíduo apenas, é para uma comunidade. Em todo o tempo na Bíblia, a gente lê histórias de indivíduos, porém essa história de indivíduos é para uma comunidade, é para um grupo de pessoas. E é muito interessante porque quando a gente está lendo, por exemplo, a história de José, e aí a gente tem o ponto certo de vista da história e o ponto errado. O que seria o ponto errado? O ponto errado é quando você olha para a história de José e vê que Deus vai honrar o indivíduo, apenas o indivíduo. E aí você olha, ele teve o processo e ele virou governador. Caramba, então vai ser comigo assim também. Eu vou passar por um processo terrível e vou virar o auge da riqueza. Sendo que, na verdade, a narrativa de José era para a preservação de um povo. Entendeu? Onde estou querendo chegar? Ele precisava ser fiel, e ele foi fiel. José foi muito fiel a Deus. Sendo que ele foi fiel, e as bênçãos que veio através da vida dele não foi para ele, José. Porque por conta da fidelidade dele, ele manteve viva uma geração, e dessa geração veio o Messias. Entendeu? Um grupo está dentro de uma narrativa de redenção. Por exemplo, Deus está chamando Jeremias para falar a uma nação, para que essa comunidade entenda que ela precisa ser moldada. Geralmente a gente tem uma ideia muito errada de ler a Bíblia na ótica individual, porque o mundo é individual. O mundo aponta para você, você vai fazer isso, você vai crescer, você vai ganhar, você vai... Sendo que na verdade a Bíblia é o seguinte, é 2 ou 3. É façamos o homem, mas façamos. Deus é comunitário, é a mesa, são discípulos. É um grupo de pessoas que estavam lá em Pentecostes e esse grupo ora e juntos acontece aquele maravilhoso avivamento inteiro no livro de Atos, para quem já leu. Então é sempre uma comunidade. Claro, ele faz um chamado, esse chamado vem a uma pessoa, a um indivíduo, mas esse chamado e esse arrependimento é para uma comunidade, a igreja, o grupo. A minha versão da NVI fala, comunidade, a nação, como uma busca coletiva. Por isso que é importante a gente vir ao culto, a gente ouvir a palavra. Naquela época eles tinham o hábito de uma pessoa abria a lei e relembrava essa lei, e todo o tempo eles relembravam a lei. Eles tinham vários elementos ali de relembrar o mandamento. Tinha na casa, tinha no pulso, tinha em todo o tempo. E aí eles são ensinados a ensinar aos filhos. Ensine o teu filho no caminho. Quando você estiver indo para lá, estiver indo para cá, vai falando daquilo que o Senhor fez. Porque tudo isso envolve um grupo de pessoas. A bênção não é para você receber e ficar guardadinho escondido. Não, só eu que vou ficar assim. E aí, Deus está tratando com Jeremias, para ficar só para Jeremias quietinho ali, para que Jeremias leve essa oportunidade a toda a comunidade de Israel. Isso é muito interessante. Vamos continuar, irmãos. No versículo 6, já lemos, e aí ele continua no versículo 6, e ele fala assim, isso, obrigado. Aí ele fala assim, olha lá, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão. Isso é lindo, não é lindo? Como o vaso, irmãos, eu falei certo o texto? Não, peraí. Então lê para mim ali. Vou ler na minha versão da NVI. Como barro nas mãos do oleiro. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente tem um vício, tem textos que eles são tão repetitivos, assim, a gente está tão acostumado a ouvir, que meio que a nossa memória, ela acaba traindo a gente. E a gente vai sempre direcionando que é vaso na mão do oleiro, como vaso, e a gente vai repetindo. E aí quando a gente vai ler na Bíblia, aí fala, não é vaso na mão do oleiro, é como o barro. Já aconteceu com você? De você ficar tão acostumado com o texto, você acha que é daquele jeito. Aí quando você vai ler, peraí, não era assim. Então sempre vai lá para o texto e vê. Então como um barro, porque o barro ainda está sendo
Porque depois que seca, aí não dá mais para moldar mais. Então ele está sendo moldado. E aí Deus, o Senhor, pede para Jeremias falar: olha, da mesma forma que você viu lá, que você aprendeu vendo porque você estava atento, e você viu o olheiro amassando o barro, transformando o barro, vocês são da mesma forma comigo. Olha lá. Assim são vocês na minha mão. Outras palavras, está dizendo: tente entender uma coisa. A vontade que tem que prevalecer na sua comunidade, no seu grupo, Israel, não é a de vocês. Vocês são barro. Quem tem que moldar vocês não é vocês mesmo, não é um barro que se molda. Quem molda sou eu, o Senhor. Aí vamos continuar. Versículo 8. Ele fala... Nossa, peraí, irmãos. Ele fala: e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Deus, ele muda de acordo com esse texto, a vontade dele naquele povo ali ia depender. O que ia acontecer com aquele povo ali ia depender se eles iam continuar por um caminho perverso ou se eles iam se converter. Acompanhe o texto. E eu adverti converter-se da sua perversidade. Vamos ver ali, ó. Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade. Se converter, o que vai acontecer? Oi? Eu não vou fazer mal. Eu não vou permitir que o mal aconteça. Se você se converter, se você deixar de fazer a maldade não vai vir sobre você. Tudo bem? Deus está sendo justo, não está? Por exemplo, assim, digamos que tem aqui uma rede elétrica aqui, de alta tensão, aí eu falo assim: olha, se tu não encostar nessa rede aqui, tu não vai tomar choque. Certo? Eu te adverti sobre isso. Esse fio está aqui, vai estar dando choque. Se você encostar, aí você fala: eu é que sei. Eu aguento. Eu falo: não, cara, esse aqui é daqueles que leva para o hospital. Comigo não acontece nada. Quem você pensa que é? Cara, se tu encostar aqui, duvido. Aí a pessoa vai lá, aí ela encosta, aí ela toma um choque, ela vai para o hospital. Lá no hospital eu vou visitar. Pô, cara, foi para você não encostar. Você é muito ruim comigo. Eu tomei um choque. Não é assim que acontece. Eu sou professor, trabalho na rede pública de Minas, dou aula de ensino médio, fundamental. E o ano inteiro eu estou falando com um camarada: cara, se tu não fizer o trabalho, tu vai ficar de recuperação. Cara, se tu não copiar, tu não vai aprender a matéria. Aí estou o ano todinho. Chega no fim do ano, ele fica de recuperação. Sabe quem que ele culpa? Eu. Aí ele fala: pô, professor, você me deixou de recuperação. Eu falo: cara, eu não te deixei de recuperação. Quem ficou de recuperação foi tu. Não é verdade? A gente tende a pôr a culpa nos outros, aí a gente põe a culpa em Deus. E Deus está falando: ó, se tu fizer. É muito simples, cara, ó. Se tu não roubar, tu não vai preso, entendeu? Aí Deus está falando: olha, se vocês se converterem, certo? Eu vou mudar o que eu ia fazer, o que eu planejei fazer. Não vou fazer o mal. Agora vamos pensar na palavra se converter. Converter, vamos ver quem pescou. Vamos lá. Jeremias teve que ir na casa do oleiro. Ele viu o oleiro amassando barro. O barro não tem vontade própria. A vontade que é feita naquele barro, o oleiro percebeu que não estava do jeito que ele queria que ficasse. E aí o oleiro voltou, amassou o barro.
Deus fala, vai ser desse jeito com Israel. Vocês precisam se converter. Perguntinha agora, não é pergunta retórica, eu quero que alguém levante a voz e responda, não fique com vergonha. Quem pescou, quem entendeu o que é converter nesse texto? O que significa se converter nesse texto? Vamos lá. Nesse texto não teve a palavra voltar, não teve isso. O que é converter nesse texto? Que isso? Aqui? Muito bom, irmão. Vocês ouviram o que o irmão falou? No contexto desse texto, a palavra se converter, ela é se permitir ser moldado conforme a vontade de Deus. Amém? Eu acho muito interessante esse exercício de interpretação do texto, e eu gosto muito de, vocês irmãos já devem ter reparado, eu gosto muito de pegar um texto inteiro, o grupo daquela história ali, e a gente entendendo os contextos das palavras dentro daquilo que a palavra quer trazer. Porque, de repente, converter em outra situação vai ser nesse sentido de voltar, de caminho. Vão ter vários sentidos. Nesse sentido, o que Deus está querendo dizer para eles para que você se converter é o seguinte, você é barro, você não tem vontade, a vontade que precisa ser feita na sua vida é a minha, eu vou moldar conforme eu quiser moldar. Quando eu perceber que está errado, eu vou desfazer e vou refazer. Quantas vezes? Aí você pergunta, Deus, mas eu vou ser refeito? Quantas vezes, irmão, quem leu a Bíblia sabe que é só completo, não é aqui. Amém? Quem julga ser perfeito não está no lugar certo. Porque Jesus já disse, olha, o médico, ele vem para quem precisa. Você precisa? Eu preciso. Alguém aqui já é um vaso completo, perfeito? Ou está sendo moldado? É por isso que a gente ouve a palavra. Uma vez uma pessoa falou assim, mas pastor, por que a gente tem que ouvir a palavra todo domingo, de manhã, de noite, quarta-feira? Por que estudo bíblico, não sei o quê? Por que a gente tem que ficar ouvindo pregação o tempo inteiro? Aí uma pessoa falou assim, irmão, você almoça só uma vez na vida e já tá bom? Quantas vezes tu já comeu arroz e feijão na vida? Só essa semana, entendeu? Aí tu fala assim, irmão, tu vai comer o arroz uma vez, acabou. Se tu comer uma vez, só o que acontece contigo? Se tu parar de comer, uma vez eu me alimentei quando eu tinha 10 anos. Existe isso. A pessoa fala, Nicolas, eu fui para a igreja. Foi, cara, foi quando? Uma vez eu li a Bíblia. Até gostei, achei legal. Foi quando? Foi há 15 anos. Aí tu fala, poxa, legal. Tu bebeu água. Uma vez eu bebi água. Eu bebi água há 20 anos. Eu tô mentindo? Tô, porque eu não estaria vivo. O rio, vocês cantaram a música tão bonita. As metáforas bíblicas, gente, elas são muito bonitas. É o rio que flui. Você viu? Tem ideia disso? Ele não acaba, né? Ele vai fluindo. Então, eles precisavam entender, olha, eu fiz por vocês. Um exemplo, eu fiz por vocês lá quando eu libertei vocês do Egito. Amém. Eu fiz por vocês lá no céu. Eu fiz. Mas eu vou continuar fazendo. E a vontade que precisa ser feita é essa. Eu acho que o grande perigo, às vezes, da gente é a gente não entender. Não é nem você só abandonar a igreja, assim. Eu acho que o grande perigo é a pessoa que tem uma fé acomodada. Ela fez algo bom. Você conversa com a pessoa fala, pastor, eu evangelizei e 20 pessoas se renderam aos... Poxa, que legal, irmão. Quando que foi isso? Foi em 1999. Em fevereiro. Ali na rua, não sei qual. E aí, poxa, que maneiro, irmãos. E depois disso? Mas, pastor, eu estou te falando que 20 pessoas se converteram. Pastor, uma vez eu tive uma experiência. Que legal, irmão. E eu senti Deus falando comigo. Quando foi? 1997. Esse crente está que nem eu, porque sou vascaíno, entendeu? Eu só tenho que ficar falando das coisas antigas. Não, mas o Vasco em 2000, era
Pô, o Vasco era... Mas o Vasco me ensinou que é amor infinito, assim, você ama mesmo perdendo, sabe? E o que acontece, irmãos? Esse povo precisava entender que se converter, na verdade, é igual o nosso irmão falou aqui, e ele pegou a história, e vocês agora também pegaram a história, que é você deixar Deus te moldar. Sendo que moldar, eu vou falar por mim, de repente não é o teu problema, porque cada um tem um tipo de pecado. Mas deixar se moldar é muito difícil, porque a gente tem uma mania de achar que a gente sabe tudo. E o celular, a internet, ela é boa, é um instrumento, eu amo a internet. Mas a internet, ela dá uma falsa sensação de que a gente sabe. Fala qualquer palavra, qualquer filosofia, qualquer coisa, fato histórico, aí você joga no Google, aí aparece, aí você, agora eu aprendi. Você leu 5 minutos. Entendeu? Não dá pra você não sabe tudo. E aí quando vai pra nossa vida, aí a gente pensa que sabe mais ainda. E na verdade, era mais ou menos a briga de Jesus naquela geração que ele viveu. Porque era uma geração que tinha muito conhecimento. Por que eles tinham muito conhecimento? Porque tudo já tinha sido profetizado. Já tinha muita coisa. Eles já tinham vivido muita coisa. Não era como uma geração que ainda estava ali saindo do Egito. Era uma geração que já estava... E esses ainda eram mais difíceis. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio no momento que ele tinha que vir. Que era um momento muito tenso ali, de espera do Messias. E para ele conseguir desconstruir todo aquele pensamento que alguns tinham, que Jesus ia ser um rei, que Jesus ia ser um guerreiro que vinha derrotar todo o exército. E aí cada um tinha uma visão do que era o Cristo. E eles estavam presos à própria visão do Cristo. E quando eles queriam tanto Cristo, mas tanto Cristo, que quando Cristo vem, eles não conseguem enxergar o Cristo real. Por quê? Porque o Cristo que eles acreditavam e esperavam não era igual àquele Cristo real. E a gente é muito assim. Porque a gente cria uma ideia de Deus. E aí quando Deus te encontra, Ele te encontra totalmente diferente daquela ideia que você tinha dele. Porque Ele está te moldando. Ele está te amassando. E aí você fala, quem quer ser amassado por Deus? Aí você fala, eu quero. Oh, cuidado, hein? Cuidado com as coisas que você pede. Já ouviu aquela história de pedir paciência? O que acontece? E pior que é verdade, sabia? Ele te prepara, ele te molda onde ele quer. E você tem que estar aberto a isso. Eu não estou falando que é fácil, irmãos. Essa conversão, que é essa conversão aqui de Jeremias, do texto de Jeremias. Mas é a saída, não é o caminho. Claro que a gente sabe que no contexto aqui vão ter outras coisas relacionadas a exílio, relacionadas ao anúncio do Messias, relacionado ao Cristo. A gente sabe o contexto aqui da situação do povo de Israel naquele momento. Mas claro que eu estou pegando essa palavra e estou trazendo para a aplicação pessoal da nossa vida. Porque essa obra de conversão, ela só seria plena em Cristo Jesus. Mas a partir da esperança desse Messias estava a salvação deles, na fé desse Cristo. Vamos continuar para a gente ir caminhando para o fim. E ele fala assim, no versículo 11. Desculpa, só para eu fechar essa ideia. Ele fala, converter nesse contexto, eu até anotei aqui na minha Bíblia. Então, converter nesse contexto, eu gosto dessa Bíblia aqui, que ela tem um bloco de notas, tá vendo? Aí você anota ali as observações. E eu até anotei aqui, ó. Nesse contexto é entender que é o quê? Que você é um barro. E se converter é se entregar e ser moldado. É entender que não podemos nos moldar. Não somos o oleiro da gente mesmo. Ainda não somos um vaso totalmente pronto. Somos um barro ainda moldável. E você precisa ser ensinável. Começa a orar a Deus.
Essa é uma oração que tem que ser constante na tua vida. Começa a orar para Deus para que o seu coração seja ensinável. Eu ouvi uma vez uma entrevista de um teólogo. Ele ficou muito conhecido, chamado John Stott. Ele tem vários livros e ele já é um senhor que tinha muito livro, muito renomado no campo aí do cristianismo, da teologia e tal. Aí uma vez, eu não lembro a pergunta exata, mas era como fosse assim, um conselho que ele daria e algo que ele sempre pedia a Deus, mais ou menos assim. E aí ele falou uma frase, que essa frase me marcou, na época eu até tirei um print do YouTube ali, para eu não esquecer, que ele fala assim, uma frase bem simples: eu peço a Deus todo dia para não perder o coração ensinável. Aí aquilo veio muito na minha cabeça, porque era um senhor já, assim, no fim da sua carreira, já tinha feito muitos livros. Eu falei, poxa, o cara está pedindo para ter um coração ensinável, ou seja, você nunca vai acabar, nunca vai parar de aprender, porque você é moldável, precisa ser moldável. E aí no versículo 11 ele diz: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Olha lá o texto, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Israel: assim o Senhor, eis que estou forjando mal contra vocês e projeto um plano contra vós. De novo ele traz a palavra, que é a palavra para o nosso entendimento. Convertei-vos, pois agora cada um... Aí agora, presta atenção. Lembra que ele faz um apelo a um grupo, lembra? Eu pedi para vocês destacarem essa ideia. A uma comunidade, a uma nação. Aí agora ele faz um chamado. Olha como que é o chamado. Pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos. Aí ele agora inclui o quê? Os vossos caminhos. Cada um dos seus caminhos. Ou seja, o que é esse cada um dos seus caminhos? Caminhos ali não é caminho igual Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você fala, pastor, mas só existe um caminho. Sendo que a gente sabe que, por exemplo, em vários momentos a palavra caminho, ela vai dar a ideia de vontade. O texto, por exemplo, de Salmos, ele fala: como manterá o jovem o seu caminho puro? Esse caminho são aqueles caminhos que nós escolhemos viver, a qual esses caminhos, muitas vezes, Deus não é encontrado nesse caminho. Tudo bem? E aí ele chama dos vossos próprios caminhos. Então você precisa se converter desse caminho, voltar desse caminho, para encontrar o caminho de quem? Porque os nossos próprios caminhos são caminhos bons ou caminhos maus? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa vontade geralmente tende a ser o quê? Não tão boa assim, né? Vamos suavizar o negócio, porque Deus está sendo assim, muito firme com eles. Ou muda, ou não dá mais. Essa palavra é dura, essa palavra aqui do fim. Continuar com os nossos próprios planos. Eu anotei aqui no esboço. Continuar com o seu plano, a qual você não inclui Deus nesse plano, versus o plano de Deus. Qual é o plano melhor? Amém. É muito interessante que, de novo, ele traz a ideia de nação, a ideia de comunidade. E aí, lembra do Jonas? Jonas estava no barco. Aquelas pessoas que estavam no barco, quando Jonas estava fugindo, aquelas pessoas, diz lá o texto, que eles nem todos eram da mesma fé, certo? Eram de outras religiões. E eles entendiam que quando tinha um problema climático, uma ira climática, era como fosse o Deus, né, que estivesse se zangando ou zangado com alguma atitude de algum fiel daquele Deus. E eles começam a perguntar: quem é que está de mal com a sua divindade, com o seu Deus? E aí todos, não, eu estou tranquilo. Tem mais alguém no barco? Tem um que está lá embaixo, lá, e deve ser ele. E aí o texto diz que por conta ali de Jonas, daquilo que ele estava fazendo aos olhos de Deus, o seu caminho individual estava influenciando o que estava acontecendo
com todos dentro. Isso é interessante, né? Com todos dentro do barco. E aí porque ele volta, eles jogam o Jonas lá. Aí depois a gente sabe a história, né? O peixe e tal. Quando eles jogam o Jonas fora lá do barco, o mar se acalma. Interessante. Então, irmãos, acerte seu caminho. Aquilo que você precisa ser moldado. Eu não sei e nem quero. A não ser que você precise para orar por você, eu vou orar, mas entenda que você faz parte de um grupo, de uma comunidade. E aquilo que você faz de bom abençoa a sua comunidade. E aquilo que você faz de ruim pode prejudicar a sua comunidade. Amém? Qual é a palavra para a gente hoje, então? Para você pegar e sair daqui. Amém. Sempre tem um tema chave assim, né? Mas é interessante que o irmão pegou, deixar ser moldado. Outra pessoa pode pegar outra ideia, e eu quero que você pegue uma ideia desse texto, leve contigo para a semana e vai mastigando essa ideia e vai orando sobre isso. Quando eu preparei a mensagem, a ideia que veio à minha mente para eu precisar de Deus nessa ideia aí do texto é: por que eu sou tão difícil para ser moldado? Por que eu não aceito ser moldado? Por que eu falo que preciso e não aceito? E aí eu estou orando sobre isso. Cada um vai pegar aqui uma chave para você, assim, do texto ali, e vai alimentando isso. Deu para entender o que eu falei? O que esse texto mais falou contigo? Qual parte desse texto que mais falou contigo? Aí eu aconselho você, não vai amanhã não, que geralmente segunda-feira a gente vai pela empolgação. Espera esfriar o amor, porque a gente tem esse negócio. O culto é show, opa, a mensagem, a música, ceia, né? Aí amanhã não, agora essa semana. Segunda-feira é o dia do começo, né? Agora essa semana, tu vai ver só. Semana, meu irmão. Eu vou ler Atos em 2 dias. Aí tu começa na segunda-feira. Aí na terça-feira, quarta-feira, cansado. Eu vou pegar e vou orar de manhã, de tarde, de noite, tal qual Daniel. Aí tu fala assim: agora o mundo vai ver o novo Billy Graham. Aí tu começa, né? Eu era muito assim, quando eu ia para congresso, retiro de jovem, aquele negócio, a gente, uau, vai ver agora. Agora é, vou pregar de manhã, de tarde, de noite ali na esquina. Entendeu? Tu começa a vou evangelizar o mundo e as nações. Primeiro vento. Hoje eu não vou no culto não. Eu sei que ninguém é assim. Aí quando for lá para quarta-feira, quinta-feira, que estiver esfriando o primeiro amor, aí tu abre o texto de novo e lê o texto. Amém? E anota. Anotar, escrever é um exercício muito bom. Escreve, põe no papel. Igual o irmão falou, eu preciso ser moldado. Eu vou orar sobre isso. Então eu deixo com os irmãos agora, feche seus olhos. Se Deus não falou nada contigo, irmão, nada, aí você fala agora para ele assim: Deus, fala alguma coisa comigo, porque eu não ouvi nada. Se Deus já falou alguma coisa no primeiro versículo que a gente leu, você pega isso que Deus falou e fala assim: Deus, me ajude a mudar nisso. Então, faça a tua oração. O que você precisa ser moldado hoje? O que você precisa ser mudado? Qual é o ponto da sua vida que o vaso desandou um pouco, o barro desandou um pouco, e agora precisa amassar ali, acertar aqui, jogar um pouquinho mais de água? Você sabe. Vai orando a Deus aí. Pai amado, Pai querido, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, ó Pai. Essa palavra, ela tem muitas aplicações que poderíamos fazer. O Senhor tocou no meu coração nesse ponto, de entender que somos barro e precisamos confiar no seu molde.
Precisamos confiar na sua vontade. Muitas vezes a gente não confia, ó Pai, porque a nossa voz ela acaba falando mais alto. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Eu não sei qual ponto da história os meus irmãos e irmãs aqui, ó Deus, absorveram. Dentro daquilo que o Senhor está ministrando no coração deles, dê graça, sabedoria, para que eles possam crescer dentro disso, ó Pai, dentro dessa mensagem. Em nome de Jesus, nos ajude agora, Deus, a celebrar com entendimento a ceia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus.